Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Tem mortandade que é só no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O presbítero orando em nome de Jesus. Deus Pai, querido amado de Israel, Pai, no nome de Jesus, filho amado, Pai, peço licença, Senhor, para entrar, Pai, em tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pelo ar que nós respiramos. Pai, vai quebrando as barreiras, vai quebrando os empecilhos de embaraço, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Abençoa, Pai, traz a paz, traz a união, Senhor, cada dia, Pai. Em nome de Jesus, porque a obra do Pai começa a ficar. Mas depois, meu Pai, vinha a tua obra que é aqui na tua casa, Pai. Por isso eu peço a ti neste momento, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso culto, e recebe tudo que vai ser doado. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Com concordância, meu Pai, com a oração da tua serva, com concordância com a oração do teu servo, queremos te pedir, ó Deus amado, ó Deus querido Pai. Ah, Senhor da glória, vai tomando, meu Pai, tudo que vai ser feito aqui nesta noite, Senhor. Nas tuas mãos, Senhor amado, Deus querido Pai. Deus, aleluia! Se você verás a glória de Deus. Aleluia, o Senhor é bom, igreja, o Senhor é poderoso para dar vitória. E eu agradeço a minha oportunidade. Ainda em concordância com as orações já feitas, Espírito Santo. Hoje nós estamos no primeiro elo, Senhor, por esta causa eu me ponho de joelho. Pai, esta noite, Pai, tem pessoas clamando pelo seu casamento, colocando esta causa no joelho. Outros, meu Pai, é pelo filho, outras a porta de emprego, outros, meu Pai, clamando, Senhor, pela cura, outros clamando, Senhor, aleluia, para que o Senhor desça, Pai, com resposta. Ai, Deus, nós queremos, Pai, que se nós orarmos, Senhor, o céu vai descer, aleluia, e o Senhor dará resposta. O Senhor é Deus que quebra o arco, a lança e queima os carros do fogo. Meu Pai, nesta noite, ó Deus, vai destruindo as obras feitas, meu Pai, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, magia negra, voodoo, bruxaria, banda que banda, todo trabalho de mesa branca, preta, carta preta, não vai prevalecer, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Deus, toma o controle de tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite. Aleluia, o Senhor é um convidado especial. Fica à vontade, ó Deus, aleluia, e faz como te apraz, porque te pedimos e já te agradecemos. E a igreja que crê diz: e as palmas que louvam o Senhor. Igreja, oh, aleluia, toda honra, toda glória e toda majestade é para Ele, amém? Eu quero convidar a diaconisa Cláudia. Me saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa presença do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui em Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu e o teu clamor, né? A palavra do Senhor está falando para mim que a gente tem que esperar com paciência, mas muitas das vezes a gente quer colocar Deus sobre a parede. A gente não quer ter paciência, esperar o tempo certo, o tempo oportuno. Mas a palavra do Senhor também fala lá em Eclesiastes
que há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes eu e você colocamos algo na mão do Senhor e queremos pra já. Mas Deus, Ele sabe a maneira e o momento e a hora de te dar a vitória. Porque, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele está de braços abertos. Quando a gente dobra o joelho para clamar a Ele com sinceridade, Ele está atento ao meio do teu clamor. Ele sabe o tempo, a hora oportuna de te dar a tua bênção, a tua vitória que tu almeja, o desejo do teu coração. Porque muitas das vezes a gente quer, aleluia, algo da parte de Deus, né? Colocamos na parte de Deus e muitas das vezes demora tanto e a gente fica se perguntando, será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Ele está ouvindo sim, igreja, porque Deus, Ele trabalha no silêncio, no silêncio do Senhor, aleluia, Ele trabalha. Eu quero dizer aos irmãos que ciclo de oração é algo muito importante, é a coluna da igreja. Se a gente pudesse contemplar as maravilhas que Deus faz através de um ciclo de oração, essa igreja estava cheia, as cadeiras estavam completas, porque o povo hoje só quer vir atrás da bênção, mas não quer vir, aleluia, atrás do abençoador que é Jesus. Porque, aleluia, glória a Deus, ciclo de oração, há muito tempo que eu participo de ciclo de oração. Se eu for contar aqui, vai ser muito tempo, porque eu tenho várias bênçãos para contar através do ciclo de oração. Eu vou contar só uma, para edificar a igreja. Ciclo de oração, igreja. Eu congregava ali na pastora Joélia no Paro, e eu não perdia o ciclo de oração. E eu disse, Senhor, eu quero a libertação do meu esposo. Eu não aceito eu estar na presença do Senhor e Ele lá no mundo. E ali Deus tocou no meu coração para eu levar uma blusa dele para o ciclo de oração. Todos os dias eu e a pastora Joélia clamava pela essa blusa. Aleluia, glória a Deus. E eu botava ali a blusa no ciclo de oração. Foi a blusa, igreja, a qual, aleluia, glória a Deus, um dia Ele me chamou para ir na igreja. E eu fui com Ele. Foi a blusa que Ele vestiu. Ele aceitou Jesus. E Deus, Ele deixou Deus trabalhar na vida dele, né? Era uma pessoa, ele está aí, que ele sabe que não está mentindo, que usava 2 brincos, aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele transforma o homem, né? E ali Deus, Ele me deu a vitória. E eu quero te dizer que o ciclo de oração é onde tem cura. É onde Deus me curou de um mioma, de um cisto no ovário. Que para o homem, aleluia, glória a Deus, eu não sentia nada, mas o médico dos médicos, é o Senhor Jesus, usou uma serva do Senhor para botar a mão em mim, que eu sentia muitas dores, eu não sabia, já tinha feito todos os exames e não deu. Por que não deu no exame? Porque o médico dos médicos, Jesus, que queria me curar, era Ele que tinha que me curar. E eu ali em frente a um ciclo de oração, eu tive que pegar aquela chave na mão dos pastores para abrir o ministério, porque a gente tem que estar assim, doente, aleluia, muitas das vezes doente, precisando, aleluia, de uma cura, mas a gente tem que estar ali na frente da obra, né? Ter responsabilidade com a casa do Senhor. E eu fui para aquele ciclo de oração. E na hora da ministração, a pregadora me chamou lá na frente e fez a libertação. Quando eu caí na maca, eu já caí curada. E para a glória de Deus, né, que eu não gerava o menino, e veio o Cauã e está aí, o testemunho que Deus fez na minha vida, né? E eu quero te dizer, quando você adentrar esta porta, entre com determinação da tua vitória. Saia daqui em posse da tua vitória. Eu não sei o que você almeja no teu coração, ser uma chave de uma casa também que Deus me abençoou através de um ciclo de oração. Peça com fé, porque Deus, Ele vai te honrar. Se é uma libertação do teu esposo, coloque a Bíblia do lado da cadeira, que era assim que eu fazia. Eu ia para a igreja, colocava a Bíblia do lado e disse, Senhor, daqui um dia meu esposo vai estar aqui lado a lado comigo. E foi isso que Deus fez. Então profetiza que do teu lado o teu esposo vai estar sentado. Profetiza que na tua casa o teu filho vai ser liberto. Profetiza aquela porta de emprego vai se abrir, mas é através da minha e da tua fé. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Senhor, a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento às coisas que nós não vimos, mas nós esperamos. Aleluia. Esse testemunho da Emanuela parece comigo, né? Eu ia para a igreja e profetizava na cadeira, esse lugar aqui é do meu esposo. Foi um dia, foi 2, 1 mês, 3 meses, pastora? Não, foi 6 anos. Tem gente que só quer orar no dia 2, presbítero, já não quer mais orar. E tem coisas, irmãos, que não é só oração.
Tem que ser oração, palavra e jejum. Porque tem casca de demônio que só sai com oração e jejum. Tem que orar, tem que jejuar. Ei, você crente, tira um dia na semana para jejuar pela tua família, para que Deus venha esconder, aleluia, para que Deus venha abençoar, para a glória de Deus. Deixa eu contar uma bênção aqui. Segunda-feira eu peguei o celular e coloquei minha amiga na oração. Você vê que quando tudo que te coloca no altar crendo, o milagre acontece. Eu coloquei o celular e disse: Senhor, eu preciso de uma ligação. E passou hoje, 8 dias hoje. Aí vim para a igreja, liguei o som e botei o celular aqui, quando eu vim para hoje de tarde. E disse: Senhor, tu sabe o que eu preciso. Quando eu terminei para a igreja, peguei o carro para casa. Quando eu estou no meio do caminho, o celular toca. Traga seus documentos e leve lá no RH. Você pode aplaudir o Senhor? Quem faz isso é Deus. É Deus. Ele tem o poder de tudo. Ele controla o relógio, controla o tempo. Ele é o dono do tempo e ele faz como ele quer. Amém? Eu quero convidar aqui a Brenda Tamires para estar louvando. E o presbítero se preparando, que depois é ele aí, vai dar um beijinho na flor. Oh, glória. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas, né? Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser ele. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador, e disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele que me chamou. Confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador, que disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele que me chamou. Aleluia, Deus. Espírito Santo Deus. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso alguém diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador, que disse que eu podia ir sobre a morte triunfou.
te chamou, Ele garante a vitória. Aleluia. Hoje a missionária Emily botou algo no vídeo. Aquilo que o Senhor já declarou na minha vida e na tua vida. Ninguém pode revogar uma ordem dele. Aleluia. Porque ele tem todo o poder. Amém? Recebe o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Só no igreja para dar-se a paz do Senhor. Amém. Segunda Reis, capítulo 4. Passagem, né? Bom tempo mesmo. Agora está me vendo na minha mente aí. E na verdade eu ia para Salmo 146. Amém, irmãos? Que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que tem de eu fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Perceba que essa mulher estava desesperada, porque já havia perdido seu marido, era viúva, e só restava dessa mulher esses 2 filhos. Naquele tempo, quando o homem falecia, irmãos, o provedor da casa falecia. Quando o provedor da casa falecia, que eles tinham filho homem, restava esse filho homem para poder dar continuação, trazer o alimento para dentro de casa, cuidar da sua mãe e da família. Mas essa mulher estava com os 2 filhos já a ponto de perder, como já não tinha mais marido, só tinha eles 2. E naquele tempo, irmãos, quando a pessoa ficava devendo algo, que os credores vinham, eles pegavam os filhos e levavam para fazer como escravo. Mas aquela mulher, irmão, ela estava desesperada. E na vida da gente é diferente, não. Tem momentos na vida da gente que a gente entra em desespero com certas situações, às vezes, que acontecem em nossas vidas. Mas Deus, Ele sempre há uma saída, irmãos. Sempre há uma saída. E aquela mulher, quando ela menos esperou ali, ela se encontra com o profeta. O profeta veio na casa daquela mulher à toa? Não. Aquela mulher, aquele profeta foi designado por Deus. Porque, irmãos, joelho no chão e oração, Deus escuta. E quando você se dispõe a buscar daquele que pode todas as coisas, Ele entra em providência. Porque a Bíblia diz que Ele não deixa nenhum de nós desamparado. Não deixa. E o que acontece quando aquela mulher está ali desesperada, vem Eliseu de lá para cá, o profeta daquele tempo, e ela diz a ele: olha, meu marido era teu servo, agora buscam levar meus 2 filhos. E ele diz: o que é de eu fazer? Que tem em casa? Ela só tem uma botija de azeite. Irmãos, essa botija de azeite era o suficiente. Sabe por quê? Porque simboliza a reserva, simboliza o que você tem sobre você. Que a unção gera o que? Autoridade, gera fé. É o que nós temos que ter, a reserva no nosso dia a dia. Não pode faltar reserva, e aquela mulher tinha. E ele disse: pronto, entra dentro do teu quarto, pede vasilha emprestado a teus vizinhos. Imagine agora, irmãos, se aquela mulher tivesse com pirra com um, com pirra com o outro, morasse numa convivência de um lugar que ninguém gostasse dela, como é que ele ia ser? Ela ia pedir quem vaso emprestado? Vai mais um ponto forte nas nossas vidas. Que a gente, onde pisar a planta dos nossos pés, irmãos, a gente tem que ser bênção. Aonde a gente entra, a luz que está entre nós, ela tem que brilhar, tem que resplandecer, irmãos. Essa vem aí, né? O ponto-chave das nossas vidas. E a gente, onde chegar, a gente tem uma boa convivência com todo mundo, irmãos. Porque a gente não sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe hora, minuto e segundo das nossas vidas.
Às vezes aquele que você procura abrir, aquele que você procura não cuidar, é aquele que pode abrir as mãos na tua frente. Você tem algum problema dentro de casa e tem um vizinho para te socorrer. É assim ou não é, irmãos? Imagina se aquela mulher ali criasse as coisas assim, eu vou pedir nada a vizinho, não. Ou então os vizinhos nenhum da redondeza gostasse. E aí? Aonde é que ele ia achar vasilha para encher? Mas ela ali não, só que ela fez ali, ela saiu imediatamente ali pegando um pergunto de vasilha na mão de um, na mão de outro, e ela entra no quarto dela, agora o azeite começa a cair. E diz a Bíblia que ela enche todas as vasilhas, e se tivesse mais, deixia, irmãos, porque Deus não dá nada a nós por medida, Ele dá sem medida. Deus não dá meio pão, Deus não dá meia bênção a ninguém, irmão. Tudo que Deus dá é completo, é perfeito, é agradável, é bom. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Deus dá é bom. É por isso que vale a pena esperar o tempo e a hora dele. Vem a luta, vem o sofrimento, às vezes a gente acha que não vai chegar, mas vai, porque ele é verdadeiro, ele vela para cumprir com a palavra. O que ele te prometeu vai chegar. E aquela mulher ali encheu, e ela chega para o profeta e diz: pronto, tudo cheio. Ele disse: vai, vende e paga, e o que sobrar, faz o quê? Vem para a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia. A providência chegou, irmãos? Chegou. A providência chega para cada um de nós, irmãos. Eu sou prova viva disso. Tem hora que a gente passa por situações que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, e a gente olha e diz: meu Deus, de onde vem? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? E de uma hora para outra, quando você descansa o coração, Deus traz. É desse jeito aí, glória. Deus traz. Quando você descansa, é dessa forma. E aí fica a palavra para nós, para mim também, irmãos. Que o que corta primeiro aqui, irmãos. O que eu lanço aqui não lanço para você, não vem para mim também. Porque nós temos um defeito de ser ansioso. Nós somos ansiosos. Nós queremos tudo num piscar de olhos. Nós queremos botar nossos joelhos no chão, orar, e quando a gente levantar, já está na mão. A gente somos assim. É assim ou não é? Mas com Deus não é. Deus, ele espera o tempo dele e a hora. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade. Quero deixar aqui nessa noite o irmão Deodato, aqui com a oportunidade, enquanto a irmã Nilda se prepara, amém? Ela vai estar louvando o Senhor e você vai estar. Muitos confiam em cavalos, outros confiam em carro. E a palavra do Senhor em Jó 15:31, ele deixa bem claro para nós que ali Jó passou por provação. Ele diz assim: não confie nas suas vaidades, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Irmãos, em quem devemos confiar? Aleluia. Precisamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Porque cavalo, carros, são tudo vaidade. É bom ter? Sim. Mas confiar primeiro em Deus. Quando você vai para o joelho e coloca tudo aquilo que você acha que é impossível na mão do Senhor, tenha certeza que Ele realmente te dá a solução. A resposta é imediata, meu. Não demora não. E muitas vezes você está tão disperso que a resposta vem e você não vê. Porque você precisa estar atento à voz do Senhor. É através de um louvor, é através de uma oportunidade, uma mensagem dada para os irmãos. Precisamos deixar a vaidade. Irmãos, hoje a gente tem visto pessoas perdendo os empregos por causa da vaidade. Os casamentos sendo destruídos por causa da vaidade. Muitas vezes a mulher até se arruma até bonitinha, ou o homem também, mas as vestes hoje se trata de uma vaidade. Esquece de ser um obediente a Deus para dar espaço à vaidade tomar o coração. E quando toma o coração, quando vai abrir o olho, já é tarde. Por isso que ele diz a mim: não confie nas suas vaidades.
E muitos que têm confiado nas suas vaidades, está vindo o resultado. É como o hino que a irmã Maria cantou aqui ontem. A princesa perdeu a coroa. Acabou a princesa. É forte, irmãos. Aquele rei ter a coroa e perder a coroa. E esse rei somos nós, irmãos. Essas princesas são vocês, mulheres. Não deixe esta coroa cair, para que a vaidade não venha tomar conta do coração de cada um e cada uma de vocês. Não confie nas suas vaidades. No Salmo 116, versículo 12, o Senhor recebe uma justificativa aqui de Davi, que ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E a mim, e a você, o que é que você tem feito para agradar ao Senhor? Que Ele diz assim: que darei eu, e você, e eu, o que é que tem dado ao Senhor? E as madrugadas, tem ido buscar o Senhor? Tem reverenciado este Senhor, Deus maravilhoso, que cuida de você, que cuidou de você desde o ventre da sua mãe, e hoje continua cuidando. Mas quando você procura dar a Ele esta oportunidade de cuidar de você, porque Ele não é vazio, Ele não é vazio, tenha certeza. Se você der espaço ao Senhor, Ele trabalha em prol de você. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Ele não é invasonal. Ele pede permissão para entrar. E se nós dermos espaço, ele entra e faz morada. O que está fora do lugar, ele coloca no lugar. Eu louvo a Deus porque aqui, amados, tem pregador, tem levita. Agora tem uns levitas que só quer ficar na caverna, não quer sair nem na tudo. Mas na nossa Jesus tira lá de lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus a todo tempo ele fala neste lugar, igreja. Se você ficar atento, Jesus já começou a falar desde a oração. Aleluia. Que Ele está fazendo. Aleluia. Eu quero louvar o Senhor. Enquanto isso, você está com a oportunidade para dizimar e ofertar a casa do Senhor. Amém? Faça isso com alegria. Aleluia. E não por necessidade, tá bom? Porque pregaste as costas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Você pode glorificar Ele? Oh, aleluia! A Ele a honra, a glória, o domínio e a majestade. Aleluia! Olha só o que Deus está dizendo para você. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Olha aí. Se não houver santidade, o cristão
ovelhas, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Cláudia, amém, irmãos? Aleluia! É a segunda pessoa do ciclo de oração. E eu quero convidar ela para estar orando pela preletora desta noite, que será a missionária Ana Cláudia, amém? Já quero convidar ela aqui na frente. Estende as mãos para o lado de cá. Aleluia! E vamos ouvir Deus falar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Espírito Santo, eu quero te apresentar, Pai, todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Toma cada um, Pai, que dizimou, ofertou a tua casa. Pai, também, Pai, abençoa aqueles que não pôde abençoar a tua obra. Repreende, Pai, o migrador, o devorador, o gafanhoto da finança dos teus filhos. Incomoda, Pai, aquele empresário para abençoar tuas filhas. Pai, para que tuas filhas, Pai, venha contemplar o desejo do teu coração de estar, Pai, abençoando a tua obra. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, neste momento também, eu quero te apresentar, Pai, a missionária, Pai, Cláudia, nas tuas mãos. Pai, unge ela do alto da cabeça até as plantas dos pés. Pai, coloca uma tocha de fogo no lábio da tua filha. Pai, em nome de Jesus, calça um sapato de fogo. Unge ela, Pai, repreende, Pai, todo mal. Coloca os anjos aí, Pai, em nome de Pai, que ela não venha, Pai, em nome de Jesus, falar nada de ti, mas que ela venha ser guiada pelo teu Espírito Santo. Pai, repreende toda retaliação. Visita agora neste momento o esposo dela, visita as filhas dela, visita o lar dela. Pai, repreende toda ação, toda retaliação. Pai, em nome de Jesus, que ela venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Sei que ela já está nas tuas mãos, Senhor. Sei que o Senhor já colocou a palavra, Pai, no coração da tua filha para ministrar. Pai, usa ela, Pai, como tu queres nesta noite. Se for para curar, que o Senhor venha curar nesta noite. Se for para libertar, que o Senhor venha libertar. Se for uma palavra de, Pai, de ânimo, Pai, que o Senhor venha dar. Se for uma palavra de conserto, Pai, que o Senhor venha, Pai, ministrar no coração da tua filha. Mas que ela não venha levar nada para casa, Pai, que ela venha fazer tudo aquilo que te louve e te aprai, Pai, nesta noite. Usa ela como tu queres. É tudo que eu te peço e te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo é o nome do Senhor, amém? Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estou feliz nesta noite por mais uma oportunidade de estar aqui na igreja, por mais uma oportunidade de vida neste dia que Deus me concedeu, porque grandes são as lutas, né, e a fúria do inimigo contra as nossas vidas, mas maior é o nosso Deus que tem cuidado de nós, amém? Como disse meu esposo aqui sobre o salmista Davi, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Por mais que eu pense que eu faça ou dê alguma coisa a Deus, ainda assim não se compara ao que Ele tem feito e sido por nós. Porque nós temos que viver com o espírito pobre, igreja. Que espírito pobre é esse, irmão? É aquele espírito de que entender que fez para Deus, mas que não, nada do que fizemos é maior do que o que Ele faz, do que Ele tem feito, amém? Devemos viver carente em fazer sempre o melhor para Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus essa noite, pela vida de cada irmão que já está aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, louvo a Deus pela vida da pastora Rosimar, do pastor Denis e de todos os irmãos, amém? Nós estamos dando início a esta campanha, né? Que por esta causa me ponho de joelho. Nós vamos conhecer esta palavra a partir de hoje, né? Vamos ter várias outras ministrações, mas eu comecei a estudar esta palavra, mas Deus tem uma maneira muito estranha de conversar comigo sobre quando eu vou ministrar algo. Inclusive eu estava ali orando, Deus me deu algumas coisas, eu vou anotando, porque
é assim, sabe? Tem que anotar para não esquecer. E nós vamos falar no livro de Éfesos, né? A maioria fala Efésios, né? Outros falam Éfesos, porque tem um assunto no segundo E. Mas sinta-se à vontade em nome de Jesus. No livro de Éfesos, capítulo 3. Mas eu vou iniciar aqui a leitura rapidinho, bem ligeiro, veloz. No capítulo 1. Amém? Eu vou falar rapidinho do capítulo 1, Tito, né? Que fala das bênçãos de Deus. Aqui foi um momento, aleluia. Que Saulo, não, a palavra-chave está no capítulo 3, mas eu vou fazer menção nessa palavra aqui. Que a palavra é mesmo sobre a viagem de Paulo, né, de Tarsos. Todos nós conhecemos essa história, que ele era o perseguidor do povo de Deus. É que tem aquele que fala assim, Saulo de Tarsos, perseguidor, né? A gente já sabe que ele era o perseguidor. Daí então, Deus muda a história dele. E ele deixa de ser um perseguidor para ser um perseguido. E nada mais é do que a nossa história como servos de Deus, como cristãos, como seguidores de Cristo. Porque em outrora, alguns que não nasceram no lar evangélico, também um dia já foi perseguidor do povo de Deus. Perseguidor da obra, perseguidor do evangelho, perseguidor de alguma forma do evangelho de Cristo. Alguns de nós já fomos, eu já fui, porque hoje eu me encontro na presença do Senhor pela dor. Porque eu pertencia ao candomblé e brincava muito com o povo de Deus, fazia muita chacota até um dia, e de repente Deus disse, até hoje, viu filha? E ali o negócio estreitou, e para a glória de Deus eu já tenho 15 anos, 16 anos na presença do Senhor, para a glória dele, nunca afastei-me da presença do Senhor. Então Paulo, né, de Tarsos, ele sempre pregava o evangelho para trazer o entendimento ao povo, pregava o que Deus queria sobre a vida do povo, porque ele teve uma experiência maravilhosa. Só que aí, Paulo, no capítulo 1, vai dizer que é o momento onde Paulo ora. Antes de Paulo se colocar de joelho por a causa a qual nós vamos falar daqui a pouco, no capítulo 1 vai ressaltar que Paulo ora. Paulo começa, aleluia, a falar com Deus, apresentando a Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo estava preso em cárcere, porque Paulo já tinha vindo a primeira vez em Éfesos, levou 3 meses pregando, onde foi preso. Mas ali na prisão a Bíblia vai dizer que Paulo começa a conversar com Deus, a apresentar, aleluia, os gentios e os gregos, fazendo acepção. Mas era o próprio Deus. A Bíblia vai dizer, se você for ler do 1 ao 2, do 1 ao 3, você vai encontrar tudo isso que eu vou falar aqui. Então ele começou a orar, apresentando as diferenças, fazendo entre aspas algumas acepções, mas chega um determinado lugar na palavra, do capítulo 1, que Deus vai dizer, né, que ele vai orar, e o próprio Espírito Santo vai começar a falar com ele, que não pode haver acepção, porque Deus veio para todos. E aí ele começa a ficar se indagando. O capítulo 2, nós vamos conhecer já que Paulo começa a pregar sobre a importância do evangelho na vida de todos. Porque Deus veio para todos, ele quer libertação para todos, tanto para os gentios quanto para os gregos. Gentio era da geração de Abraão, Isaac e Jacó, era o povo de Israel, mas os gregos já não eram, já não faziam parte. E ali eu acho que Deus queria trazer a memória de Paulo, dizendo, você lembra quando você me perseguia? Então agora você vai ser perseguido. E o próprio Deus coloca essa situação para o povo começar a perseguir Paulo. Aí de contra o que Paulo pregava. Mas no capítulo 2, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Paulo começa a pregar, a falar sobre a importância, aleluia, falando do poder de Deus, que era riquíssimo, da graça, aleluia. Se você for ler, você vai encontrar. Eu só estou explanando por cima. E aí vamos nós para o capítulo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 3, Paulo já ali dentro, depois de ter orado, de ter pregado, Paulo começa a ter uma visão revelada por Deus. E aí é quando Paulo começa a compreender
que ele começa a receber o mistério de Cristo para a nação, para o povo, para ele também. Então Paulo começa a se deparar com uma situação magnífica. No capítulo 3, que vai falar assim, eu vou ler aqui: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Versículo 1. Eu sou prisioneiro de Cristo por vós, gentios. Já no 6 diz assim: a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, porque antes ele não tinha esse entendimento, ele fazia a separação. Mas aí Deus, quando ele começou a receber a revelação do mistério de Cristo, Cristo já começou a falar com Paulo através da revelação sobre a importância de todos serem co-herdeiros de Cristo, porque aquele sangue que foi vertido na cruz não foi para um nem para dois, foi para todos, inclusive para aqueles que estavam: solta Barrabás e crucifica Jesus. É por isso que eu sempre corrijo muitas pessoas. Uma vez Deus me colocou dentro de um estabelecimento para lanchar, quando eu saí do dentista, e uma senhora, ela é crente, o marido também é. Passou um rapaz que hoje ele tem uma condição de vida mais elevada. Ela fez assim: eu ajudei tanto aquele homem quando ele estava batendo pasta, hoje é um miserável, não vale nada. Aí eu lanchando ali, Deus disse assim: tira um pedaço de lanche da boca e levante. Aí eu tirei. Deus disse assim: pergunte a ela qual é o valor que ela tem para mim. Aí eu perguntei, eu disse assim: a benção, Deus está mandando perguntar qual é o valor que tu tem para ele. Ele disse que eu sou a menina dos olhos dele. Eu disse: amém. Aquele irmão que tu falou que é miserável e que não vale nada, também é a menina dos olhos do Senhor, porque o mesmo sangue que verteu por você foi vertido por ele. Então não faça acepção de pessoas, não disfarça, porque todos nós somos merecedores, fomos merecedores do mesmo sangue. E ali Deus começou a falar algo mais. Então eu não gosto dessa frase quando alguém diz assim: ah, fulano não vale nada, fulano não presta. Ei, presta sim. O mesmo valor que eu e você tem para Cristo, ele também tem. Um prostituto, um morador de rua, seja lá quem for, porque o mesmo sangue que verteu, aleluia, naquela cruz, foi por todos nós. Então Paulo, ele é quem começa a receber uma revelação do mistério de Cristo, e ali ele começa a ficar impactado. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 18, onde começou a história da caminhada de Paulo, né? Que Paulo, ele pregou muito, causou muito reboliço, houve muita libertação, cura, mas também houve muita repercussão, porque Paulo, até o lenço de Paulo, ele curava as pessoas, os enfermos eram curados. Isso era o grau de intimidade que ele tinha, a fé que ele tinha, porque a dor não impossibilitou ele de compreender o que Deus tinha com aquele povo. Mesmo ele encarcerado, mesmo ele aprisionado, aleluia, mas ele compreendeu que o que Deus tinha com aquele povo, Paulo tinha que zelar. E quando foi que ele começou a zelar? Quando ele disse: por esta causa eu me ponho de joelho. Já que Deus revelou a ele que Deus tinha um mistério, aleluia, com aquele povo, gentil e gregos, disse: Paulo, é por todos. Ele disse: não, então aqui agora eu tenho que colocar a minha causa, o meu joelho, minha fé em ação, e colocar esta causa no meu joelho. A Bíblia não declara quanto tempo Paulo orou, e não foi da noite para o dia, mas só que nós vamos ver que aqui tem falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele veio para todos os povos, né? E aqui Paulo teve essa descoberta das riquezas incompreensíveis de Cristo. E aqui no 14 ele diz: por causa disso eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que se punhava de joelho perante Deus, e ali começou o desvajar daquela revelação de Paulo. Paulo começa a orar de uma forma extraordinária, se colocou de joelho, buscou a presença de Deus, e Deus começou a trabalhar na vida de Paulo. Então, quando nós entendemos o tamanho do plano de Deus para a igreja, a única posição possível é de joelho diante do Pai. Quando nós descobrimos o que Deus tem com a igreja, não é as paredes, somos nós, a igreja, o povo dele.
nós precisamos colocarmos nossos joelhos e orarmos. Porque a oração é a chave que muda a história. A oração é a chave que abre as impossibilidades que muitas vezes os nossos olhos carnais não tem jeito. Aquele dali não tem mais jeito, eu não vou mais não, meu marido não tem jeito, ei, para com isso. Tem jeito sim. Deus aqui, através da fé de Paulo, através da obediência, através da, vamos dizer assim, do amor que Paulo tinha pelo Evangelho, que Paulo não se importou em estar na cadeia. Paulo não olhou para ele, Paulo não orou por ele, Paulo não orou pedindo a libertação dele, não. Paulo orou pela nação, pelo povo que perseguiu ele, que passou a perseguir ele, que passou a desfazer da crença dele. E a Bíblia diz que ele não olhou para as suas dores nem para as suas fraquezas, ele simplesmente orou e colocou esta causa no joelho. E quando nós colocamos uma causa no joelho, como já foi dito aqui, a resposta vem. Deus tem 3 maneiras de trabalhar. Deus é o Deus do já, do espere e do não. Tem coisas que Deus vai fazer logo, tem coisas que Ele vai dizer espere mais um pouco, e tem coisas que Ele vai deixar claro que não e não. Não adianta orar. Mas tem coisas que não vai adiantar a oração, não vai, porque tudo isso está sob o encargo de Deus. É Deus quem sabe o que pode e o que deve fazer, porque não está sobre nós, está sobre Deus, está sobre a sua soberania. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O plano eterno de Deus, a formação da família de Deus, a imensidão do amor de Cristo. E essa oração, ela não era uma oração comum, era uma oração intensa e profunda pela igreja, para mostrar a origem de Deus. Paulo, ele trazia a origem de Deus para aquele povo de uma forma que entranhava nas pessoas. Paulo lutou muito pelas vidas, pelaquela nação. Hoje muitas vezes a gente não quer lutar, a gente não quer fazer nada que cobre um pouco mais do nosso tempo. É como já foi dito, eu sei que na Bíblia fala sobre o poder da oração, mas a Bíblia não diz que a gente deve orar por uma causa e deixar de orar até que ela se conclua. Não. A gente somos seres humanos, eu sei disso. Somos seres agoniados, somos seres ansiosos, sei disso. Mas precisamos fazer as coisas para Deus, com ordem e decência. Entender que Deus não trabalha na bagunça. Se você quer algo, ore pelaquilo, até aquilo acontecer, até Deus abrir a porta daquilo que você está orando, até Deus entrar com a providência daquilo que você está orando. Não coloque 5, 6 coisas para você orar, não. Tudo tem um tempo. Faça uma separação do que é prioridade. Você quer a libertação de um filho? Ore por aquele filho incessantemente, constantemente. Não cesse de orar até que Deus conclua. Faça jejum, faça propósito. Não é fácil, o mundo espiritual não é brincadeira. Há uma guerra no mundo espiritual muito séria. E hoje a maioria, não agravando a todo, o povo de Deus hoje está disperso. O povo de Deus hoje quer viver de forma momentânea, passageira. Eu passei uma situação terrível que eu disse a Deus ontem. Eu disse: Pai, eu estou com medo de voltar a mergulhar de novo, a descer de novo no fundo, porque eu estava lá no fundo. Mas eu olhei para o homem, eu deixei o homem me tocar, me ofender. E ali foi quando eu me deparei, quase parando. E aí foi quando Jesus, o Espírito Santo falou comigo na pia, lavando as panelas, na lavanderia no fundo. O Espírito Santo disse assim: filha, não se atente aos testemunhos dos que estão na Bíblia. Se atente ao que eu deixei escrito. Onde estiver, assim digo eu, assim digo eu. E ali eu comecei a tomar posse. Eu comecei a me regozijar com aquilo ali. Eu disse a Deus: obrigado, Senhor, por esta palavra. Porque eu estava muito além do que eu estou hoje. Buscando a Deus, buscava demais. A minha vida era muito constante com jejuns e orações. Eu fazia Jesus constante. Eu buscava muito mais. Mas aí eu disse a Deus: eu vou voltar, Senhor. O Senhor vai me direcionar a um lugar onde eu vou encontrar de novo aquela paz que excede todo entendimento. Eu quero um lugar que me dê a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo.
essa paz, igreja, é incomparável. E aí eu disse, eu vou sair fazendo umas visitas. Vou voltar já já. Eu disse, eu vou sair fazendo umas visitas. Mas a primeira visita que eu fiz, depois que eu saí do meu ministério, depois de 16 anos, foi aqui. E eu disse ao Senhor, e falei com a pastora, eu vou me implantando devagarinho. Não quero disputa, eu não quero competir, eu não quero nada disso. O que eu quero é de novo, sabe? A essência. Aquela coisa que só cada um de nós que sabe que temos com Ele. É aquilo que eu quero de volta. E Deus está começando, né? Ou seja, Deus não. Eu estou começando, porque Deus nunca desistiu, nunca parou. Eu estou começando de novo a dar uns passos de encontro a Ele. Ele se encontra no mesmo lugar. Ele se encontra da mesma forma. Eu que parei para respirar, para não morrer. Eu disse a Deus, agora eu posso começar a voltar novamente, a dar uns mergulhos, buscar oxigênio novamente, porque não é fácil. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos entender que esta palavra deixa claro que nós não somos seres carnais. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Grave isso na sua mente. Você não é um ser carnal, eu sou carnal. Você não é um ser carnal. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Paulo ele estava aqui, dentro dessa prisão, como um ser espiritual, passando por uma experiência humana, a ponto dele não se importar com o que ele estava passando. Ele só queria fazer valer a pena o lado espiritual. Ele disse, não, eu vou orar, eu vou colocar esta causa no meu joelho. Eu vou buscar a resposta de quem pode trazer a resposta. E a Bíblia diz que ele colocou a causa no joelho. E ali para frente mais, se você for ler, você vai entender o que aconteceu. Porque Paulo, ele se posicionou, independente de onde ele estava. Ah, irmão, mas por quê? Você falou agora que por que você não se posicionou? Eu estou falando situações diferentes. Porque eu sou ovelha. Josimari, pastora Josimari é pastora. E ela tem que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar dela, mas ela tem que cuidar de mim. De uma forma que ela não me perca. Não é dizer assim, não vou correr atrás de ninguém. Jesus corre atrás de você todo dia. Ele está ali todo dia atrás de você, lhe dando direção. Ah, mas se não quer, eu não vou. Vá sim, insista. Precisamos insistir, é por isso que nós não estamos ganhando da nossa família. Porque a gente quer se achar um santo e não quer insistir um pouquinho. Mas para você estar aqui não foi fácil. Não foi da noite para o dia. Não foi no primeiro Jesus te ama que você veio sentar aqui, que você levantou a mão e aceitou. E por que você quer que seu marido seja logo? Por que você quer que seu filho seja logo? E muitas vezes nem testemunho nós estamos dando. E você e eu precisamos entender que nós talvez vamos ser a última Bíblia lida por alguém, com o nosso testemunho. Porque não adianta isso aqui, se eu não tiver testemunho, se eu não tiver uma boa conduta, se eu não amar, se eu não perdoar, a misericórdia não adianta nada. Não adianta nada. Se o orgulho estiver dentro de mim, para nada eu vou fazer, nada de bom eu vou fazer. A gente precisa buscar imediatamente a mudança necessária que Deus quer para atrairmos vida para a presença dele. Porque não é sobre a Bíblia em si, o livro da Bíblia, é sobre eu e você. Pessoas aí fora estão esperando o meu comportamento, o teu comportamento para aceitar o nosso Deus. E muitas vezes assim, eu me converter para servir o Deus que nem ela serve. Vamos prestar mais atenção nisso, porque isso é algo sério. Muitas vezes a gente quer se importar com muitas coisas, mas o principal a gente tem deixado de lado, que é a nossa conduta, que é a nossa maneira de falar com os irmãos, sabe, de se impor lá fora, a comunhão com os vizinhos, a comunhão dentro de casa, a comunhão com seja lá quem for. A gente precisa colocar isso em ação. Porque
Porque se não for assim, igreja, vai ficar só em nós mesmos no final. Jesus vai voltar, sobe 1, 2, o filho fica, o marido fica. E não é isso que nós queremos. Ele disse que ele veio para todos. Mas o povo pegou essa doença, a salvação individual. Só que eu e você não vive individual, nós vivemos de um corpo. Nós somos membros de um corpo. Individual, quem vive é Satanás. Nós temos um corpo, nós somos membros de um corpo. E precisamos cada dia mais cuidar desse membro para não adoecer o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E precisamos buscar imediatamente a mudança para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a origem, Deus é a identidade da igreja, Deus é a autoridade da igreja. O fortalecimento espiritual, aleluia, a habitação do coração e a revelação do amor. Essas três coisas que eu falei, o fortalecimento espiritual, a habitação do coração, está aqui no livro, viu? Na Bíblia, no livro 3, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, que vai falar que foi sobre por essas causas que Paulo disse: eu sou prisioneiro e vou me pôr de joelho por esta causa, para que o povo recebesse o fortalecimento de Deus. É por isso que a igreja tem que ficar de joelho, para que o povo receba o fortalecimento. Os pastores precisam manter o joelho no chão para que a igreja esteja fortalecida em Cristo, porque o diabo ele não tem brincado. E a gente tem facilitado. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Isso é fato. O povo lá das trevas se dedica a corpo e alma, pastora Josimar. Quando é para fazer sacrifícios, eu falo com autoridade, porque eu vim de um terreiro de candomblé. Quando se fala para fazer um sacrifício na mata, pode ser 1h da manhã, entra dentro de um mato, não tem medo de cobra, não tem medo de nada, mas fala para um monte de noite: eu tenho medo de caçarama, eu tenho medo de pior de cobra, eu tenho medo de lacraia. E o das trevas não, pega o bode e vai matar no meio da mata lá, pega o boi e vai sacrificar no meio do mato, em plena madrugada, e não tem medo. Confio mais no Deus dele, de letra minúscula, do que muitas vezes muitos de nós não gravando a todos. Confiamos no nosso Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender e decidirmos a que Deus estamos servindo. Glória a Deus. Porque no nosso servir a Deus com sombra de dúvida não podemos cochear em nosso pensamento, não podemos. Ou servimos a Deus ou não servimos. Ou metemos a cara e dizemos que somos dele mesmo, fazendo tudo com fé e coragem, ou desistimos. Porque muitas vezes vai ser em vão a nossa caminhada. Andar para naquele grande dia ouvir assim: apartai-me de mim que eu não te conheço. Apartai-me de mim, mas Senhor, apartai-me de mim que eu não te conheço. Não é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós queremos aqui a salvação, a libertação, a cura. A igreja, como já foi dito, é um hospital, um lugar de doentes, é pessoas. Nós não estamos aqui porque somos bons e perfeitos, não, que é bom só Deus, perfeito só Ele. Mas nós estamos aqui buscando a cura e a mudança e a perfeição nele e a santidade. E precisamos encarar isso. No livro de Amós fala, é Amós que fala: aplicar os vossos corações, o vosso caminho. Muitas vezes estamos trilhando no caminho do Senhor, mas o coração não está. As vontades não estão na vontade de Deus. E essas coisas nos distanciam do Senhor. Essas coisas traz tristeza do Senhor para nossas vidas. Não adianta, se eu e você não buscar cada dia mais conhecer a Jesus e o que Ele verdadeiramente quer de mim e de você, não vai haver mudança em nada daquilo que nós estamos buscando. Não vai. Porque não é Ana que fala, é a Bíblia que diz, é o próprio Jesus, é o próprio Deus que deixou escrito que precisamos conhecer a Ele. Conhecereis a mim, eu vos libertarei. A libertação só vem quando conhecemos a Ele. A cura só vem quando conhecemos a Ele. Não adianta campanha sem conhecer, não adianta busca sem conhecimento, não adianta subir monte, descer monte, salvo, jejum, sem conhecer a Cristo não adianta. E sem o perdão, que hoje em dia a igreja de Cristo está doente por falta de perdão. Você vai dentro de um hospital, eu trabalhei na UTI, eu lembro, a maioria, 10 pacientes, 8 crentes, muitas vezes na beira da morte, o coração duro. Aí a família sempre tem um crente lá no meio. Eu, gente, já pedi para perdoar, mas não quer perdoar.
E ali morre muitas vezes assim. E vai para o inferno. Não tem outro caminho. Porque ele disse: perdoai-os para ser perdoados. Ah, perdoa, Senhor, perdoa. Mas e por que tu não perdoa teu irmão? Vamos perdoar. A falta de perdão, ela adoece os ossos. Algo para adoecer os ossos tem que ser uma enfermidade intensa. A falta de perdão adoece os ossos. Precisamos pedir perdão depressa. Jesus está voltando. E se ele nos encontrar da forma que muitos estão aí sem perdoar, não vai subir, não vai. Hoje em dia a gente prega uma palavra, mas a gente se depara com certas situações que a gente observa que as pessoas parece que não ouvem a pregação do Evangelho, do que Deus quer. Não adianta falar em língua, sapatear, não adianta, igreja. Sem que ame, sem que perdoe. Porque Cristo é perdão e amor. Ah, eu perdoo, pastora, mas é ela lá e eu cá. Já pensou se Cristo fizer assim comigo, com você? Te perdoa hoje e diz assim: ó filha, hoje eu te perdoo, agora é tu lá e eu cá. O diabo lá. E a gente muitas vezes o coração: eu perdoo, mas não quero mais meia. Não, eu perdoo, eu quero meia. Se me trair, eu perdoo de novo. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é do ser humano. E que a nossa luta não é contra o que age na vida do ser humano. Não é sobre a atitude do ser humano, é o que age na vida do ser humano. Quer que a pessoa mude e vá orar. Aleluias. Não sei porque eu estou indo para esse lado, mas o Senhor está falando, amém? O grande plano de Deus de salvar e formar uma família espiritual em Cristo Jesus, né, foi quando ele falou que os gentios e os judeus deveriam participar da mesma forma, em uma só comunhão. Porque ele disse que todos, tanto os gentios quanto os gregos, eles eram cordeiros, herdeiros e cordeiros. E muitas vezes nós queremos fazer acepção de pessoas. Não devemos, não podemos, não cabe a nós fazer isso. Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos quem somos nós, quem éramos e o que somos. Que ainda tem muita coisa do que éramos e do que somos hoje. Ainda tem muitas coisas. Porque a gente tem mania de sair de Lodebar, né, como Deus falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Muitos falam que é porque quando Moisés subiu ali, a sandália de Moisés estava cravejada com Deus estranho, era fabricada lá daquele lugar. Então tinha, de qualquer forma, uma ligação com o mundo espiritual. E é sobre isso. Muitas vezes eu e você aceita Jesus, mas tem coisas ainda do velho homem e da velha mulher que ainda estremece, que Deus diz assim: eu não é para pertencer mais. Ah, eu sou crente, minha irmã, mas se coisa... Para com isso, não é crente coisa nenhuma. Tem muita gente que fala assim: tu é brava, tu é grossa. Mas uma coisa eu tenho dito a você, eu vou dizer a vocês aqui de coração: eu tenho buscado todo dia a mudança em Cristo. Tem gente que fala assim: mas se fosse eu fazer, eu não faço não, filha. Eu não faço porque eu tenho Deus que cuida de mim. Eu não preciso tomar decisões. De tudo que eu passei, muita gente diz: se eu fosse você, eu digo: não, você não é eu. Eu não sou você. Então fique em paz. Porque a maior luta que eu passei na minha vida foi quando fui acusada de roubo pela família que me criou, que uma hora eu vou dar um testemunho aqui outro dia, né, que eu sou filha adotiva, eu descobri isso. Foi uma luta, depois teve a rejeição. Tem pouco tempo isso, eu passei uma luta. Se fosse fazer a vontade da carne, eu não estaria aqui hoje, porque o diabo queria ceifar a minha vida. Eu tentei contra a minha vida, porque naquele momento eu me afastei de Deus e disse assim: ó Pai, eu não quero mais o Senhor aqui, eu quero que o diabo tome conta de mim, porque eu quero fazer justiça com minhas mãos. Mas Deus disse: eu não vou te abandonar um minuto, porque eu sei que a tua vontade verdadeira do teu coração não é essa. Isso é uma vontade da carne que afloriu. E Deus disse: vá dormir. Eu fui dormir. Quando eu fui dormir, Deus falou, Êxodo 14:14. Quando eu abri a Bíblia: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Acabou a conversa. E aí eu estou vendo o trabalhar de Deus, sabe? Eu estou vendo o mover de Deus. Tem gente que diz assim: tu ficou anestesiada, tu parece que está demente, tu parece que está doente. Quem quiser me chamar de qualquer coisa, eu aceito. Sabe por quê? Porque não sou eu que vou pelejar a minha causa. Não é você que deve pelejar a sua causa. Não tome atitudes para atrair o velho homem de volta, para chamar ele à tona. Não, porque ele não morreu, ele simplesmente está adormecido. Enquanto o Espírito Santo está atuando, tudo que é do homem adormece. Mas quando você possibilita a atuação do Espírito Santo, o que é do homem floresce. E quando floresce, é para vergonha. E quando
é para testemunho, para envergonhar o nome de Deus. E precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor, amém? Glória a Deus. O amor de Deus, ele é largo porque ele alcança todos. Está aqui também no livro, no capítulo 3. O amor de Deus é cumprido porque atravessa gerações. Não tem distância que o amor de Deus não alcance. Não tem corações endurecidos que a palavra do Senhor, ela não chega um momento em que adentra e mude aquele coração. Porque o amor do Senhor é um amor diferente. Ele é um amor, a Bíblia diz que o amor do Senhor é um amor ágape. É um amor incondicional. Não tem amor terreno se comparar. Não tem amor terreno, não tem amor de mãe que se compara ao amor de Deus. Porque ele disse, uma mãe pode abandonar o seu filho que amamenta, mas eu todavia não abandono. E nós estamos vendo isso nesses últimos dias, muita malvadeza, muita coisa. Mas nada disso, eu falo ao meu esposo direto, nada disso tira o meu foco de que tudo está acontecendo é cumprimento da palavra. Porque precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver que o que o diabo veio fazer, matar, roubar e destruir, ele está fazendo e está fazendo depressa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja do Senhor está dormente, não está colocando a causa no joelho. Vamos nos levantar e colocar esta causa no joelho. Ah, eu não assisto TV, eu não gosto de ver essas coisas. Eu assisto porque eu gosto de ver, para quando eu for orar, eu tenho uma causa a mais para colocar no meu joelho. Pai, em nome de Jesus, toma essa guerra em tuas mãos. É o Senhor que tem poder para paralisar qualquer guerra. É o Senhor que tem poder para matar e bater qualquer homem. É o Senhor que tem poder para fazer e desfazer qualquer coisa, a qualquer tempo. A gente precisa encarar a realidade. Nós estamos querendo tapar o sol com a peneira e achar que o Evangelho é bonitinho, é tudo. Não é não. O Evangelho é guerra. O Evangelho é uma guerra. Quem foi que disse que Cristo veio trazer sua paz? Ele mesmo disse que não. Que ele veio trazer a paz e a espada. É guerra. E é tomada a força o reino de Deus. E precisamos nos levantar, igreja. Precisamos nos levantar depressa e colocar estas causas no joelho. Eu não sei qual é a causa que você entrou por aquela porta hoje determinada a colocar no teu joelho. Eu não sei qual é a causa que te trouxe aqui nesta noite. E muitas vezes a palavra pode até não ser o que você queria ouvir, mas eu quero te dizer, foi o que Deus trouxe para mim e para você. Porque para primeiro Deus ouvir e estabelecer, nós precisamos nos arrepender. Como ele diz lá no livro de 2 Crônicas 3,14. 3,14, né? 14. E se o meu povo, olha que palavra poderosa, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ele diz o quê? Que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se nós nos aplicarmos essa passagem e fizer o que está nessa passagem, acabou a conversa, tudo é mudado. Mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer orar, mas não quer se humilhar. Quer se humilhar, mas não quer orar. Quer se humilhar e orar, mas não quer se converter nos nossos caminhos. Aí fica difícil. Porque Deus não trabalha com nada faltando. Deus trabalha com conjunto. É tudo conjunto. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E para finalizar, o amor de Deus também é profundo. Amém? Nos tira de lá no fundo do poço, como nos tirou do lamaçal do pecado. E nos trouxe para a superfície, para a presença, onde nós nos encontramos hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a causa que te trouxe aqui para tu dizer assim, ó, por esta causa eu me ponho de joelho, como fez o apóstolo Paulo. Mas eu quero te dizer uma coisa, se coloque de joelho por esta causa. Se você tem fé, se você crê que você tem fé para mudar essa história, crendo, orando, se convertendo nos seus maus caminhos, perdoando, aleluia, amando, respeitando, pode ter certeza, Deus vai agir. Deus vai agir porque Ele é fiel na sua palavra, Ele será para cumprir a sua palavra. Então feche teus olhos nessa hora, se desliga da terra, se desliga de tudo aquilo que te preocupou neste dia. A gente trouxe até aqui, ainda
Deus, como eu vou fazer? Mas Deus diz assim, ó, você pode não saber, mas eu sei. E a única coisa que eu quero, aleluia, é que você se arrependa. É que você perdoe. É que você se converta dos seus maus caminhos, das suas maus atitudes, dos seus maus comportamentos. É que você bote uma brasa viva voltar nos seus lábios e deixe de ser impuro. Para eu trabalhar, eu só preciso disso. É tão simples, mas muitas vezes não parece ser simples, porque nós estamos tão apegados a essas coisas que para abrir mão do trabalho, mas Deus diz assim, ó, abre mão disso tudo. E não precisa tu orar demais não. Não precisa tu ir até o final da campanha não, diz o Senhor. Porque eu vou te dar a resposta assim que tu tomar essa atitude. Ai, Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essas vidas, Senhor. Eu não sei como cada uma delas entrou por esta porta, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada uma delas, Pai. O Senhor conhece tanto o alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor sabe como foi o dia de cada uma delas. O Senhor sabe o que tem preocupado. O Senhor sabe o que tem tirado o sono da igreja. O Senhor sabe aquilo, Senhor, que tem trazido, meu Deus, desespero na alma. Que tem trazido inquietação, muitas vezes sombra de dúvida do teu poder, Senhor. Muitas vezes vai deixando a fé ficar obscura. E dizendo assim, mas até agora, mas até hoje, já faz tanto tempo. Mas o Senhor diz assim, ó, eu não trabalho no teu tempo. Eu trabalho no meu tempo. E o meu tempo é o tempo certo, diz o Senhor. Porque o meu relógio não tem atraso. O que eu faço perfeito, entrego na hora certa, para não ter depois conversa e dizer assim, mas foi Deus ou não foi? Ele não deixa sombra de dúvida no operar dele, amém? Então descansa o seu coração. Eu vou fazer um ato profético nessa noite, amém? Se você crê, você vai fazer também. Se você não crê, pode ficar em paz. Fecha tuas mãos assim, abre seu olho rapidinho, olha para a minha mão. Fecha sua mão assim, ó, como forma de concha. Amém? Agora pode fechar seus olhos. E aí agora você vai trazer a sua memória, tudo aquilo. É tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Quando Deus fala é tudo aquilo que tem te preocupado. Coloca aí na palma da tua mão. Junta a mãozinha assim, ó. Assim, ó. Assim, isso. Bem fechadinho uma na outra. Em forma de coxa, juntinho uma na outra. Não é para fechar não, é aberta. Vai colocando aí agora tudo que te preocupa. Tudo que tem aprisionado. Ai, deixa eu ver se faça. Lá mandasse. Tudo aquilo que tem tirado o teu sono. Tudo aquilo que tem trazido dúvida e desespero. Mandasse o espaço. Diz o Senhor assim, coloca tudo aí. Esvaziamente, Pai, em nome de Jesus, envia um anjo com uma vassoura de fogo. Em cada mente, na minha, de todos os teus filhos que estão aqui nessa noite. Vai varrendo aí, Jesus, a mente. Vai tirando aí, Senhor, com a tua vassoura agora. E colocando na mão para que não fique nada escondido, Pai, nas membranas dos celulares. Nada que o diabo queira agora esconder aí, não se poder. Ai, quanto eu passo. Toda obra do mal agora desfaça no mundo espiritual. Porque não tem poder, Satanás, para aprisionar esta mente para esconder nada, viu? Porque esta mente agora está cativa. Ai, quanto eu passo ao Senhor dos Exércitos. Ele que está na casa. Ele que comanda essa mente. Então agora tudo que é atualmente, lança aí. Lança tudo aí, ó. Lança tudo aqui dentro, diz o Senhor. Coloca tudo. Não deixa nada, diz o Senhor, que ele está varrendo a tua mente agora. Para não deixar nada escondido. Se você sente que terminou tudo, diga amém. Não deixe nada. É tudo mesmo, é aquilo mesmo, o pior que seja. Aquela coisa menor que foi de lá de trás, mas já tem tanto tempo. Traga ela agora e coloque aí. Se você colocou tudo, os olhos fechados, continue com a mão da mesma forma. E o Senhor te diz assim, olha filha, estou eu colocando a minha mão embaixo da tua, viu? Estou eu colocando a minha mão embaixo da tua, minha mão está aberta aí, ó. Grande, viu? Diz o Senhor assim, minha mão está aí. Confia tudo que a minha mão está aí embaixo. Diz o Senhor, confia tudo que minha mão está aí embaixo. Vai abrindo agora pelo fundo da mão. E derramando na mão do Senhor, tudo isso aí, vai derramando. Lá mandas. Lá mandas. Irimias. Eita, lá mandas. Recebe aí, Senhor. Vai recebendo, Pai, toda a preocupação. Vai recebendo, Pai, toda a acusação. Vai recebendo todo apontamento. Vai recebendo toda a rejeição, Espírito Santo. Vai recebendo tudo agora que os teus filhos colocaram, Pai. Aí o Senhor diz assim, ó, limpa agora a mão assim, ó. Quando a mão está suja de farofa, limpa assim a igreja. Pode abrir os olhos, ó. Deus diz assim, tira nos dedos, ó, tira tudo, não deixa nada, viu? Que o diabo
faço tudo novo. Diz o Senhor, estou eu fazendo algo novo de novo. Dentro da tua casa. Ai, eu estou vendo isso. Estou eu fazendo algo novo de novo naquele lugar, viu, filha? Naquele lugar que tu diz assim, ah, Senhor, só o Senhor para mudar a história dali. Deus diz assim, eu estou mudando agora. Ai, Deus diz assim, eu estou indo lá agora, porque tu botou tudo na minha mão. E o Senhor diz assim, ó, não pesque mais aquilo que você deixou na mão do Senhor. Não pesque mais, descansa o seu coração, porque Ele vai te dar vitória, hein? Deus diz assim, ó, em 3 dias, essa moça me usa verde ali no seu nome dela. Desde quando eu estava orando, Deus me convocou. Deixa lá. Deus mandou te dizer assim, viu bem, se eu não sei você falar, eu não mais te sabe, Deus sabe. Deus mandou te dizer assim, há 3 dias, viu, filha? Não é a resposta que tu está querendo. Deus diz assim, se tu confiares, e durante esses 3 dias tu me buscar de todo o teu coração, Deus diz assim, eu vou virar o quadro. Aí Deus te odeia fácil, eu não sei o que é, mas o Senhor não me mostra. Mas Ele diz assim, é algo que para os teus olhos estava impossível. Mas Deus diz assim, ó, me busca em 3 dias. Ai, Deus te odeia fácil. Me busca em 3 dias e tu vai ver a vitória. Viu? E a minha igreja ajudou o Senhor. Se eu falar mais aqui, amém? Bem, irmãos? Eu não vou querer desfazer da oração. Eu não posso. Aleluia. Tome posse daquilo que Deus já fez na sua vida. Agora eu quero só agradecer. E você? Porque eu creio, aleluia, que grandes coisas Ele fez e Ele vai fazer. Aleluia. Eu vi Deus entrando na casa de crente aqui. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Enquanto Deus usava a irmã, eu estou colocando no lugar o que está fora. Você está dizendo, aquieta a tua alma, terra, vai. Oh, Espírito Santo. Ele está dizendo, ei, desce mais. Ah, Senhor, mas eu não desce. Aquele que me busca de madrugada me encontra. Eu quero ter um encontro contigo hoje. Marca o horário, quando os ponteiros cruzar. Dobra o teu joelho naquele sofá e diz, Senhor, eu aqui, ó. E eu vou falar contigo algo concreto. Oh, aleluia. Espírito Santo da verdade. Nessa noite, Senhor, graças eu quero te dar. Aleluia, por tudo que o Senhor fez. Aleluia, neste lugar. Continua abençoando, Pai, a vida da missionária da Cláudia. Continua abençoando, Pai, a vida da minha irmã, do meu irmão que entrou por essas portas. Porque eu sei que o Senhor é Deus que não despede ninguém com as mãos vazias. E você que crê, levanta as tuas mãos, aplaude ao Senhor. Aleluia! Porque grandes coisas Ele é Deus que faz. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Estenda a mãozinha. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação inefrável do Espírito Santo esteja com todos diz amém. Glória a Deus. Até quinta-feira temos uma campanha, todo mundo sabe, abençoada, viu? E quinta-feira voltamos com todos. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha